noite, amigos. Muito boa noite Londrina, boa noite Paraná, boa noite Rio, boa noite Brasília, boa noite Belo Horizonte, boa noite doutor Viana. Boa noite, Militão, boa noite a todos que estão em casa. Doutor Viana, eu perguntei para mim, sabe aquela hora que você se pergunta? Não tem esse momento na vida da gente? Todos nós fazemos essa reflexão. Fazemos isso. Eu vendo esse litoral brasileiro manchado de petróleo, que ninguém sabe de onde veio, eu perguntei para os meus botões aqui. Cadê a Marinha Brasileira? Está fiscalizando? Onde estão os navios brasileiros? Onde estão os aviões da Marinha e da FAB, da Força Aérea Brasileira? Que até agora ninguém disse nada, doutor Viana. Só o presidente Bolsonaro é que falou, o petróleo veio da Venezuela. E parou por aí. Sim, o que significa o petróleo veio da Venezuela? Ele tirou o corpo fora. Isso é o problema da Venezuela, o Maduro, que deve ter feito isso contra mim, e tirou o corpo fora. Não é isso que o brasileiro quer. O que o brasileiro quer é que identificasse a origem desse petróleo, de onde veio, como esse navio veio parar, se foi um navio, se isso aí é um poço perdido, um buraco que pode ter acontecido. Ninguém sabe nada, pelo menos o levantamento dessa situação. Você imagina só, a Mancha tem mais de 500 quilômetros quadrados de extensão, a mancha de óleo. Mais de 500 quilômetros quadrados. É uma área gigantesca. Uma área gigantesca. Grande. E eles não conseguem identificar onde ela está, porque eles só identificam aqueles pouquinho que chegam na praia. Mas não consegue. A aeronáutica fica dizendo que foi ver por satélite, que achou aqui, que não achou ali, que não sei o que. Até agora não apresentou relatório nenhum. A Marinha muito menos. Tá ninguém sabe como é que pode tanto óleo ser despejado desse jeito e a Marinha não sabe identificar. Lá de cima até o Espírito Santo está cheio de óleo. Porque se dissesse, olha, foi a Venezuela. Foi a Venezuela. Ela pegou 20 navios e foi lá e jogou em tal lugar. Aí já melhorava a situação. Mas porque o petróleo é da Venezuela, a culpa é da Venezuela e nós não temos condição de fazer mais nada. Então, nós estamos mal. O povo é que está se unindo para salvar. Aquele povo, coitado, ele não tem noção. Eu tenho visto na televisão, aquele povo ali na praia, eles querem os voluntários, eles não usam luva e não usam botas. Vão ficar doentes, vão morrer. Eles ficam descalços, eu vejo aquelas moças descalços, ali pegando... aquilo pode intoxicar, é gravíssimo aquilo. É gravíssimo. Por quê? Porque é um bando de amador, essa administração nossa, um bando de amador. O que tinha de profissional? O Bolsonaro fez o favor de extinguir as ONG que cuidavam disso. Os órgãos que cuidavam disso foram extintos. E agora fica contando assim, com boa vontade. Aí vai lá, cata um pouquinho, tira foto, faz selfie e tal. Entendeu? Então o Brasil, olha, realmente... A costa brasileira está abandonada. E outra coisa, se é assim, se a Marinha não fiscaliza, a FAB não diz a que veio, imagina o que não deve entrar de droga, de arma, pelo litoral brasileiro. Cocaína, armamentos, etc. Que esses 500 quilômetros quadrados de óleo não são localizados. Essa mancha de óleo ainda não foi localizada, Militão. Você imagina como é que vai localizar droga, arma, como é que vai localizar? É tudo incompetente, está tudo sucateado. Eles não querem nem saber. Eles só servem, por exemplo, a Marinha serve para ficar transportando parente de presidente para cá. E a FAB também. Os aviões levando o ministro, a FAB, levando autoridade vão ver o Papa, vão não sei aonde, papapá. É isso aí, entendeu? Então, tá bom, é assim que caminha a humanidade. E depois o povo votou para mudar o Brasil. Sim, foi. Só que... Na esperança de mudar. Mudar tudo. É verdade. Mas está mudando bem para os filhos do Bolsonaro. Esse está mudando. Escuta, falando nos filhos do Bolsonaro, a deputada federal Joyce Hasselmann, que foi eleita por São Paulo, teve mais de 1 milhão de votos, que ela é nascida aqui em Ponta Grossa, trabalhava na CNT em Curitiba, tinha um programa lá de TV. Ela disse que acha, ela e os outros também acham, que os 3 filhos do Bolsonaro, um é vereador, outro é senador, outro é deputado, montaram um esquema que é uma verdadeira milícia digital e que estão controlando, amedrontando os senadores e deputados. É isso mesmo? Como é que é isso? Como é que será que funciona isso? Dá a impressão, pelo menos, e os especialistas estão dizendo isso,
que ele está refém dos filhos. Bolsonaro, refém dos filhos. Tanto é que o filho mesmo confessou que ele tem a senha do pai no Twitter, e ele fica postando as coisas como se fosse o pai. Em nome do pai. Em nome do pai. E fica aí perturbando e brigando, já brigou com o general, já brigou com o pessoal do grupo político, já brigou com o Olavo Carvalho, já brigou com um monte de gente. Eu nunca vi o governo mais perturbador que é esse... Bom, mas se para eles parece uma casa de brinquedos, não parece? Então eles estão brincando. Quem sabe eles aprendam a fazer política e o Brasil começa a fluir. Porque veja só, eles podiam fazer de tudo, inclusive essas brincadeirinhas dos filhos dele. Só que a economia tinha que avançar. E a economia não avançou porcaria nenhuma. A economia tá ruim, o Brasil está estagnado. E agora saiu uma lista dizendo que o Brasil perde da Argentina, Militão. Durma com um barulho desse. Não dá. Na lista dos países mais produtores, sim. O Brasil está perdendo a Argentina. Gente, olha que vergonha. É ou não é? E aí fica assim, porque a culpa é do Maduro, a culpa é do PT, a culpa é de da Cuba, Previdência, a culpa é do aposentado. É do aposentado, é isso, é aquilo e tal. Gente, vamos parar de culpar os outros, vamos tocar para frente. Foi eleito para isso, para tocar para frente. Sabia das dificuldades, sabia que não tinha dinheiro, sabia que estava ruim, sabia que tinha que fazer coisa. Então por que não faz? Olha só, nós já estamos há 10 meses de governo e até agora não aprovou a Previdência. Isso sabe o que é? É incompetência do governo de administrar com o Congresso. Não adianta ficar culpando o deputado e senador por isso, não. Porque o presidente da República, quando ele é competente, ele tem moral e dignidade com o povo e com o Congresso para passar o que ele quer. Tem respeito. Tem respeito. Agora, se está lá, se está enrolando, não adianta falar assim, isso é problema do deputado. Agora, falando em respeito, doutor Viana, o que será que pensa o senhor que está em casa, seu filho pequeno, que está vendo TV com o senhor, que vê o noticiário, que ouve um deputado, lá o tal de delegado de Goiás, Valdir, xingar o presidente Bolsonaro de vagabundo, e fica por isso mesmo, e o presidente da República não reage, não manda processar, não manda prender o deputado, não pode prender, problema da polícia. Não, fica uma briga de compadre, esse é o país que temos. Isso. Não seria mandar prender, mas entrar com uma representação e denunciar, que isso ele pode. Ele pode. E outra coisa, o deputado deu um mau exemplo, o presidente está dando um mau exemplo para o que você falou. As crianças que estão em idade escolar, por exemplo, o jovem que está no colegial. Ele fala, se essas altas autoridades estão xingando um de vagabundo, outro de traíra, que o presidente falou que eles são traíra, que isso, que aquilo, usando esses termos pejorativos, agressão verbal entre eles, o que o jovem em casa vai falar? Vai xingar a professora também. Vai xingar a professora, vai xingar o colega dele, vai xingar o pai, a mãe. Vai brigar com o avô. É isso que vai acontecer. Esse é o exemplo. Mas que coisa triste, hein? Mas a culpa, sabe de que é? É do Maduro. A culpa é do Maduro. O Maduro é que mandou o Valdir xingar o presidente, não sei o quê. Então eles ficam tirando a responsabilidade. Pergunto, mais uma vez, onde está a Força Aérea Brasileira? Onde está a Polícia Federal? Onde está aquela Agência Nacional de Informação que diz que tem? Cadê? Cadê essa agência? Que tinha aquele menino que foi presidente da Sercontel, que era dessa agência. Graças a Deus a agência está encostada lá, ninguém confia nela. Ninguém confia. É a BIM. Para que ninguém serve confia. Isso é um cabide de emprego, a BIM, que não serve para nada, serve para tomar dinheiro do povo brasileiro. Do imposto brasileiro. Eles ganham bem para ficar em casa. Para ficar em casa. Porque nenhum presidente da República confia naquilo lá. Porque é chamados antigos arapongas, lembra? Então, era o SNI antigo. Eles são tão incompetentes que os governos últimos foram deixando eles de lado lá, fica quietinho lá, fica em casa. Ganha 30 pau por mês para ficar em casa, para não se meter em nada. Porque só dão informações falsas, contraditórias, nem sabe o que estão são falando. Incompetentes e não resolveram nada. Tanto é que ninguém ouve falar. Esses generais que estão lá nos gabinetes encostaram esse povo aí, não quer nem saber de falar. Até porque nem reconhece esses caras. É verdade. Olha, é o Brasil que temos atualmente. Doutor Viana, muito obrigado, boa semana. Vamos aguardar que Jesus Cristo nos ajude. É a esperança, hein? Deus não é nenhuma igreja, não. É Jesus. Só. Deus acima de tudo. Deus acima de tudo. É isso aí. Daqui a pouquinho, Marcelo Militão e seu convidado.
Quem nunca ficou perdido quando pensou no futuro? São tantos caminhos, indecisões, mas quando o assunto é preparar para o futuro, a gente te ajuda. Só na Unifil você encontra a melhor estrutura da região. Encontra mestres que inspiram. Além de conceitos, encontra muita prática. Tudo isso para você encontrar o melhor para o seu futuro. Unifil, onde você encontra o seu futuro. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Falar inglês te leva mais longe. São mais oportunidades e possibilidades. Na FD English você aprende de uma forma direta, para o seu objetivo, no seu tempo. Professores nativos ou brasileiros te proporcionam confiança e autoestima para falar com estrangeiros. São 3 unidades bem localizadas em Londrina, ou você pode ter aulas na sua casa ou escritório sem acréscimo na sua mensalidade. Material incluso, sem taxa de matrícula. Na FD English você escolhe, você aprende, você fala. Ligue agora ou envie um WhatsApp. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Muito bem, agora no programa Militão e Militão nós vamos conversar um pouco com o empresário Ari Sudan, vice-presidente do Sindimetal. Como vai, Ari? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo, tudo bem. Vamos falar um pouco, Ari, do planejamento estratégico de Londrina. Avançou? Avançou. Nós já estamos na fase de licitação, né? Vamos torcer para que uma empresa com competência possa ganhar essa licitação, né? E não é uma licitação de preço só, é uma licitação de técnica e preço, né, para permitir que a cidade tenha realmente alguém fazendo o seu planejamento com competência, né? E eu acho que vai ser extremamente importante para Londrina, porque nós vamos ter um norte, né? E Londrina até hoje é uma cidade com praticamente 600 mil habitantes e nunca teve um planejamento estratégico. E o que é o planejamento estratégico? É um guia, né? Conduzindo a gente para uma determinada data estabelecida, né? No caso, 2040. Então, como é que nós vamos estar em 2040? Como é que nós queremos estar em 2040? Acho que é extremamente importante. Não tem nada a ver com... Muita gente faz confusão com planejamento estratégico e plano diretor. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Planejamento estratégico é aquilo que você olha lá na frente, te dá o direito de sonhar, né? Você pode sonhar. Realmente eu quero construir uma cidade, eu quero que Londrina se transforme numa cidade desse jeito, assim, que eu sonhei. Então, é lógico que não são sonhos loucos, né? Mas são sonhos possíveis de ser realizados, mas é preciso sonhar para que você conduza a cidade para aquele ponto que você almejou, né? Então isso é extremamente importante, eu acho que Londrina vai ganhar bastante com isso, vai poder olhar para todos os setores que nós olhamos. Você tem que olhar o setor industrial, comercial, prestação de serviços, a cidade no sentido de mobilidade, qualidade de vida, né? Meio ambiente. Então é um conjunto de coisas que você olha ao mesmo tempo e que a população acaba participando, né? Nós tivemos no Fórum Desenvolve Londrina recentemente uma palestra, aliás, de 2 palestras, uma do ex-governador do Espírito Santo, e que tem um sucesso muito grande, ele foi prefeito de Vitória, foi governador 2 vezes, e também de uma secretária de Itajaí. Itajaí está fazendo um trabalho brilhante em termos de planejamento estratégico. O que ela conseguiu em termos de 5, 6 anos, ela não conseguiu em 50 anos, por falta de visão, né?
olhar para frente. Então, hoje ela está conduzindo, está se transformando numa cidade maravilhosa, né? E com benefício em todas as áreas, como eu falei. O caso de Vitória é conhecido, o Espírito Santo é conhecido. Eu mesmo visitei Vitória alguns anos atrás, 4, 5 anos atrás, fiquei encantado com Vitória, porque teve um planejamento e tem um planejamento estratégico que conduz ela para o ponto que a população desejou um determinado dia, né? Então, eu acho que Londrina vai ganhar muito com isso. Se a gente olhar para Londrina hoje, a gente vai ver um problema de autoestima em Londrina, né? Terrível. As pessoas estão desanimadas, vamos dizer assim. O que eu comento sempre isso aí, que a gente, Londrina, a autoestima está muito baixa e não é porque hoje, é uma coisa que vem de anos atrás e que nós precisamos inverter esse quadro, né? É comum você ver, eu ouço nos rádios, vejo na televisão, enfim, em todo lugar que a gente está, quando alguém dirige a uma autoridade, seja ela qual for, um funcionário público e tal, já dirige dizendo que ele é um incompetente, ele já é de uma forma assim, uma falta de educação muito grande, né? E tudo isso é devido, acho que, à autoestima baixa. Nós achamos que nós somos o pior dos mundos, né? Tudo aqui é ruim, tudo aqui é demorado, tudo é ruim, tudo não funciona. E não é bem assim. Não é bem assim. Não é a verdade. Não é a verdade. Quando a gente sai de Londrina, a gente visita outras cidades, você vê que Londrina é uma cidade encantadora, uma cidade com muitos recursos, né? Na área de serviços, recursos médicos, recursos de educação. Então, Londrina tem uma qualidade de vida brilhante, né? Eu acho que quem mora aqui, quando naqueles 5 minutinhos que ele deixa de ser, que sai desse mundo de autoestima baixa, ele começa a olhar Londrina e ele vê que Londrina é uma cidade encantadora. Uma cidade que quem vem de fora sempre elogia, uma cidade limpa, né? A gente às vezes acha que não, uma cidade limpa, uma cidade organizada. Mesmo o trânsito que a gente critica tanto é um trânsito organizado. Eu falo isso porque eu recebo muita gente de fora e eles estão sempre comentando isso aí. Olha, aqui, fiquei encantado com a sua cidade, uma cidade organizada, uma cidade limpa, né? Quando ele fala isso, eu saio na rua, em seguida, começo a ver a cidade limpa. Entendeu? Muda a visão. Muda a visão. A forma de enxergar. Então, esse ponto eu acho que a gente tem que mudar. Tem que ter mais educação, respeitar mais as autoridades. Eu lido muito com o pessoal do serviço público, né? Então, tem uma vontade, tem competência, isso tem tudo, né? Mas tem muita gente competente. É verdade. Tem muita. A Prefeitura de Londrina, se você lida com ela lá, você vai encontrar muita gente competente em todas as áreas. Interessado em dar soluções. Interessado em dar soluções. Só que as soluções são difíceis, nós não moramos no Brasil. Né? Londrina está no Brasil. Então você vê que tudo é difícil, né? Mas a gente não pode achar que nós somos o pior dos mundos. De maneira nenhuma. Nós estamos no grupo da frente, com certeza. Outra coisa também é a constante comparação. Antes era só com Curitiba, agora a constante comparação com Maringá, como se a gente fosse adversário de Maringá, né? O Walter Orsi até nesse programa defendeu que é preciso jogar junto com Maringá, né? E Maringá é uma cidade encantadora, né? Eu falo o seguinte, eu tenho um amigo que diz assim, quando ele faz a comparação, ele destrói o outro, quer dizer, o meu carro é bonito, então automaticamente o seu carro é feio. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Então, ele coloca sempre as coisas dessa forma. E eu digo o seguinte, o fato de Maringá ser uma excelente cidade, e eu acho que é uma excelente cidade, merece todos o aplauso nosso, não significa que Londrina seja ruim. Perfeito? Nós devemos ficar felizes que Maringá está sempre despontando aí como a melhor cidade do Brasil, para viver, melhor cidade para empreender, se não é a primeira, é a 20ª, é a 10ª. Isso é muito bom, porque é da nossa região. Mas isso não tira o brilho de Londrina. É verdade. Isso aqui, não podemos partir desse princípio, meu carro é bonito, o seu é feio. Não, meu carro é bonito, o seu também é bonito. Né? Só que o meu carro pode ser um pouco mais bonito que o seu, mas o seu também é bonito. Então, Londrina precisa ganhar. Esse é o problema que nós estamos falando de autoestima. Né? Está ligado com a autoestima. Agora, com relação ao planejamento estratégico, o Fórum Desenvolve Londrina tem contribuído muito, né, Ari? Muito, muito, muito. Aliás, o planejamento estratégico de Londrina saiu graças a um trabalho de muitos anos do Fórum, que vem colocando esse tema em discussão, cobrando dos diversos prefeitos, né, que passaram durante
o tempo do fórum, e finalmente conseguimos fazer com que um prefeito sensibilizasse para isso. E falamos até para o prefeito, você está marcando um ponto que depois vai ficar na história, porque foi o primeiro e talvez o impacto disso seja tão grande que vai marcar sua participação, né? Mas o fórum tem trabalhado, tem sido, e o próprio prefeito, a prefeitura tem pedido para que o fórum seja, junto com mais algum órgão, o guardião do planejamento, né? Para não deixar o planejamento estratégico ficar na gaveta. Né? Que de verdade ele seja utilizado pela população, e isso é que vai trazer benefício para a população. Nós temos que enxergar, nós temos que sonhar, nós temos que pensar uma cidade lá na frente, né? Discutindo várias vertentes. Hoje é comum também, isso faz parte também da autoestima nossa. Quando alguém quer instalar alguma coisa, ou porque ele está levando muita vantagem, ou porque o negócio dele não é bom para a cidade. Seja um juízo de valor. Então não, nós temos que trazer para cá indústrias, nós temos para cá serviços, nós temos que trazer para cá qualidade de vida, né? Rendimento, né? As pessoas tenham renda suficiente para ter uma boa qualidade de vida, e isso é importante. Ari Sudã, muito obrigado, grande abraço, bom trabalho lá. Obrigado a você. Ok, já voltamos com o programa Militão e Militão. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Falar inglês te leva mais longe. São mais oportunidades e possibilidades. Na FD English você aprende de uma forma direta, para o seu objetivo, no seu tempo. Professores nativos ou brasileiros te proporcionam confiança e autoestima para falar com estrangeiros. São 3 unidades bem localizadas em Londrina, ou você pode ter aulas na sua casa ou escritório sem acréscimo na sua mensalidade. Material incluso, sem taxa de matrícula. Na FD English você escolhe, você aprende, você fala. Ligue agora ou envie um WhatsApp. O momento mais gostoso do dia pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera, sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Quem nunca ficou perdido quando pensou no futuro? São tantos caminhos, indecisões, mas quando o assunto é preparar para o futuro, a gente te ajuda. Só na Unifil você encontra a melhor estrutura da região. Encontra mestres que inspiram. Além de conceitos, encontra muita prática. Tudo isso para você encontrar o melhor para o seu futuro. Unifil, onde você encontra o seu futuro. Muito bem, neste bloco do programa Militão e Militão, nós vamos conversar sobre temas muito interessantes. Olha aqui, a diferença de atualização do PASEP e o ITCMD. Atenção, daqui a pouco você vai saber do que se trata, porque muita gente acaba tendo que pagar esse tributo. E para falar sobre isso, estão conosco os advogados Leonardo Pereira Gonçalves e o Dr. Loriberto Vieira Gonçalves, que sempre vêm ao programa com temas interessantes. Boa noite, doutor Loriberto, como vai? Boa noite, Marcelo, boa noite a todos que nos assistem. Doutor Leonardo, tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, boa noite, Marcelo, boa noite, pessoal de casa. Vamos começar falando do PASEP. Doutor Leonardo, houve alguma coisa julgada recentemente sobre a atualização do PASEP? Houve, Marcelo, e foi um julgado importante, até porque não subiu para o Superior Tribunal de Justiça, né? Que teve um reconhecimento no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Essa diferença de atualização é porque quando começou a vigência da Constituição de 88,
Eles pararam de atualizar como era a forma atualizada antes e mudaram para a mesma atualização do FGTS. Isso gerou uma perda muito grande aí para os servidores públicos, né? Que já estavam no serviço público naquela época. Ou seja, inclusive o caso essa decisão é sobre um militar da reserva, né? É, do militar da reserva. Mas isso se aplica a todos os servidores, né? Não só para os militares, né? O pessoal que é estadual, até municipal, que tem direito ao PASEP, também tem direito a essa atualização. E essas atualizações causam muita diferença no valor final? Causam, porque depois de 94 é atualizado pela taxa Selic, né? Que era muito mais alta do que a atualização do FGTS. Então, esse caso aqui, que é desse julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, deu uma diferença de mais de 100 mil reais. Nossa, muito significativo. Tá certo que ele estava inscrito desde 71. Né? Teve um tempo longo aí. Sim, mas ele teve uma diferença muito grande aí. É verdade, impressionante. E quem tem o direito a essa revisão de atualizações? Quem tem direito são as pessoas que já estavam no serviço público antes de agosto de 1988, que já tem algum valor depositado na conta vinculada, e que se aposentaram há menos de 5 anos ou que sacaram o PASEP há menos de 5 anos. Tomaram conhecimento do saldo há menos de 5 anos. Tem direito a fazer essa ação de revisão dessa atualização. Ou seja, isso é importante falar, que mesmo quem sacou pode Sim, pedir desde a que revisão. seja há menos de 5 anos. Certo. Aí pode pedir. Não tem limite de salário também, né? Porque tem gente que acha que é só para quem ganha 1, 2 salários mínimos. Não tem esse limite não, porque a atualização não é em relação ao salário, né? É em relação ao saldo que tinha lá em agosto de 88. Entendi. E o que um desses funcionários públicos ou vários podem fazer para poder pedir essa revisão? Bom, a primeira coisa é procurar, né, um advogado, especialista ou de confiança, né, nessa área aí, e ir ao Banco do Brasil, porque você precisa tirar os extratos. Tem os extratos, que a partir de 99 é por extrato, né? Certo. E antes de 99 eles tinham as microfilmagens dos saldos do FGTS, do PASEP da pessoa. Certo. Então, para pedir isso aí demora mais de um mês. Então, é interessante que a pessoa vá primeiro, né, e busque essas informações aí, porque com isso é que se faz a perícia calculando a diferença que teria da atualização e para isso que vai fomentar, né, a ação para poder ingressar em juízo. O banco é obrigado a dar? Sim, o banco é obrigado a dar e nesse caso eles não têm se negado a entregar não, viu, Marcelo? Certo. Pelo que a gente tem acompanhado aí, não é que nem no caso de, por exemplo, revisão de financiamento, tem muito disso, né? E aí é contra eles. Se nega a entregar o contrato, a segunda via do contrato, se nega a entregar os extratos, né, a evolução do cálculo, né? Eles não têm se negado nesse caso não, mas caso se neguem, dá para fazer uma ação de exibição de documentos também. Aí o juiz manda... O juiz manda entregar. Não tem jeito. Não tem jeito, E é evidente que é muito raro, mas pode ter casos que o banco não tenha essa documentação? Aí dá problema. Eles têm que guardar. Né? É porque assim, a atualização do PASEP, quem faz mesmo é o próprio banco. Certo. O Banco do Brasil. Inclusive, essa ação aqui é contra o Banco do Brasil. É feito, não é nem contra o Estado, porque o Estado, a responsabilidade dele é fazer o depósito na conta vinculada. A atualização desses valores é da responsabilidade do banco. Então a ação é contra o banco. É, porque ele fica trabalhando com esse dinheiro enquanto o servidor não saca, né? Então é responsabilidade do banco. Isso já está até na jurisprudência, já está até pacificado. Por isso que não subiu para o STJ, né? Certo. Esse caso aqui, se você tem noção, ele foi rápido. Ele entrou em 2018 e já transitou em julgado. Ou seja, ou já recebeu ou está recebendo. Já recebeu. Esse caso aqui, o advogado, né, lá do Distrito Federal já recebeu a ação, já recebeu o valor. Aí só fazendo um adendo, agora a gente vê como eles remuneram mal, atualizam mal o fundo de garantia, né? Porque se dá toda essa diferença para a taxa Selic, por exemplo, né? Então, mas também tem um lado da função social, né, do FGTS, né, que financia uma série de programas do governo e tal. Mas eu acredito que tinha que melhorar, né? Mesmo assim, tinha que melhorar essa atualização aí. Agora, doutor, é possível, pelo número de servidores aposentados, etc., nos últimos tempos, que tenha muitos casos para revisão, né? Muita gente que não está nem ciente de que pode fazê-lo. Existem muitos casos aí que a pessoa nem sabe, né? Por isso que é importante estar antenado, sempre ligar aí para conversar com um advogado para buscar essas alternativas. Ok. Vamos lembrando, então.
atualização do PASEP, você que está, né, dentro dessas especificações que o Dr. Leonardo falou aqui, procure então um advogado para você conseguir receber essa diferença. Já imaginou 100 mil entrando? Em alguns casos, tem casos que é 5 mil, 2 mil, 10 mil, mas é mais que zero, né, doutor Leonardo? É, mais que zero, já tá bom, né? Já ajuda. E outra, se é um direito, não, o brasileiro deixa muito de lado essa questão de eu tenho direito, não vou mexer com isso, não é? Você não vê isso por aí? Sim, é por isso que muitas instituições financeiras mantêm algumas práticas, né, que lesam o consumidor, porque eles sabem que a grande maioria não entra com ação. É verdade. Não vai litigar, então eles preferem manter aquela prática que daria um lucro para eles do que ajustar o contrato E assim evitar qualquer processo. Sim, tem isso daí, isso chama jurimetria, eles fazem um cálculo real assim, de quanto que daria de prejuízo ou lucro, dependendo de quantas ações, de quantos clientes entram com a ação. Eles sabem o número de contratos que lesa o consumidor, sabem qual a proporção de consumidores que vai entrar com a ação, e com isso eles fazem o cálculo. Interessante. Obrigado, doutor Leonardo. Obrigado eu. Vamos para o intervalo, na volta vamos falar sobre ITCMD, ou ITCD, que alguns conhecem assim, com o doutor Loriberto Vieira Gonçalves. Já voltamos. Falar inglês te leva mais longe. São mais oportunidades e possibilidades. Na FD English você aprende de uma forma direta, para o seu objetivo, no seu tempo. Professores nativos ou brasileiros te proporcionam confiança e autoestima para falar com estrangeiros. São 3 unidades bem localizadas em Londrina, ou você pode ter aulas na sua casa ou escritório sem acréscimo na sua mensalidade. Material incluso, sem taxa de matrícula. Na FD English você escolhe, você aprende, você fala. Ligue agora ou envie um WhatsApp. Quem nunca ficou perdido quando pensou no futuro? São tantos caminhos, indecisões, mas quando o assunto é preparar para o futuro, a gente te ajuda. Só na Unifil você encontra a melhor estrutura da região. Encontra mestres que inspiram. Além de conceitos, encontra muita prática. Tudo isso para você encontrar o melhor para o seu futuro. Unifil, onde você encontra o seu futuro. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Estamos de volta com o programa Militão e Militão para conversar agora com o advogado Loriberto Vieira Gonçalves, falando sobre ITCMD ou ITCD, que alguns conhecem assim, e ele vai começar dizendo o que é ITCMD e sobre o que ele incide. O ITCMD, ele é um imposto, né, como o próprio sigla já induz, e ele é cobrado pelos estados e Distrito Federal. E o fato gerador, ou que causa ele, é a doação de bens ou por causa mortes, quando quem tem um bem faleceu. Então, esse imposto tem que ser recolhido. Para quem não imaginava, até isso você paga imposto, né? Isso. Qual que é a percentagem utilizada, doutor Loriberto? E mais, ela é sempre fixa ou é variável? Não, ela é variável, ela vai de 2% a 8%. Então vai depender do estado, é o estado que regula, o próprio estado que regula isso. E quais são essas percentagens? Dos 27 estados, tem uma variação.
não é claro, como a gente está falando de 2% a 8%. Certo. O teto é 8% e é no estado do Tocantins, de acordo também com o valor do bem. Quando um valor atinge lá 2 milhões acima, quer dizer, quanto mais você vai pagar. Chega aos 8%. Né? Que é extremamente alto, né? Exatamente. O Tocantins é o que mais cobra, o estado de Tocantins. É um dos estados que mais cobra. É um dos estados que é mais... No Paraná, a alíquota é fixa, é isso? No Paraná, ela é de 4%, ela é fixa. Também é bastante, não é pouco, não. Mas já fica um pouco mais razoável. Mais razoável. E qual que é a base do cálculo, doutor Lodiberto? A base do cálculo é o valor venal. Mas aí que gera um problema. Porque normalmente as pessoas declaravam, o próprio fisco colocava o valor sempre uma depreciação em relação ao valor do mercado. Até prevendo essas oscilações que são normais. Então, fica injusto você pegar uma avaliação hoje e aplicá-la hoje, quando o mercado está em aquecimento, está em alta. Né? Então, o que se faz? Fazia-se, era normal, colocar sempre um deságio que não se discutia isso e ficava mais justo. Mas atualmente não está assim. A voracidade dos estados está tão grande que eles pegam o que é o demais, o que está acima, além do além, e aplica sobre aquilo. Né? Então, mas é o valor venal. Entendi. E a oscilação na alíquota aí, por que existe? É o Estado querendo arrecadar? Será que é isso? É, o Estado querendo arrecadar. Então, eles, por outro lado, é a voracidade do Estado, que é arrecadar de toda forma, e é um dos fatores que já vincula. Quem morreu vai ter que fazer necessariamente inventário. Certo. E vai ter que passar por isso daí. E ainda que é discutível o pagamento ou não para conclusão de inventário, por exemplo, o inventário extrajudicial, ele não vai se concluir. Porque você faz lá tudo, tal, todo mundo de maior vai lá no cartório e faz tudo, mas o cartorário vai exigir o pagamento. Não adianta você falar, não, eu estou impugnando um valor, tal, aí você tem que entrar judicialmente para finalizar tudo isso. Exatamente. Que complicação. Então, é um prejuízo, né? É uma forma de forçar, né? Só lembrando para você que elege senador, ó, é o Senado Federal quem fixa o teto máximo, é isso? Exatamente, infelizmente. Né? Foi já. Não devia de ser um negócio técnico, né? Sim, sim. É curioso. Doutor Liberto, pode ocorrer abuso em relação ao contribuinte? Pode acontecer de ter colocado, por exemplo, um dos exemplos bem simples assim que ocorre. Colocou um valor acima do que era, aí o contribuinte pagou a mais. Dentro do prazo prescricional de 5 anos, ele pode discutir judicialmente, pode reaver esse valor, mas ele só vai receber depois do trânsito em julgado. Ou seja, você paga hoje, pagou a mais. Você vai entrar, o processo aí no mínimo até chegar ao STJ transitar de 4 a 7 anos, aí só depois disso é que você vai receber o seu valor de volta. Essa justiça podia ser mais rápida, né? Bem mais. Por outro lado, também você pode impugnar o valor que está sendo cobrado. Já no início? Já no início, até porque tem pessoas que não vão conseguir, nem que quisessem. Certo. Né? Ou não vai conseguir vender, ou não vai... Enfim, nem que quisessem vão conseguir pagar aquela exorbitância do valor. Então, dá para fazer o recurso de impugnação, preferencialmente, é claro, através de um advogado, e a partir daí pode-se discutir também judicialmente. Entendi. Então existe essa possibilidade. E existe a possibilidade ainda de, no judicial, mas vai gerar uma série de problemas, mas o juiz pode, inclusive, determinar que o formal de partilha e tudo se conclua mesmo sem o pagamento desse imposto. Ocorre que nós temos uma outra coisa que equivale a uma outra instância judicial, né? Que são os cartórios de registro de imóveis, que muitas vezes você chega lá com o processo tudo certinho e que eles recusam e que não atendem. Se você não se adequa àquilo que está sendo pedido, quer dizer, eles não respeitam, às vezes, a decisão judicial. Vai ter que refazer e tal. Então, vai dar problemas de grande volume aí para quem
estiver nessa situação. E existe isenção para o pagamento do ITCMD? Existem algumas isenções, inclusive aqui no Paraná existe, mas é um tema que ele merece um tempo maior, aí a gente podia trazer até numa outra situação. Quais né? são as isenções? Quais são as isenções e por quê? Né? E não são em todos os estados também que se aplicam. E essa né? legislação que não é padronizada é difícil de... inclusive para os advogados. Né? Sim, sim. E causa, e fica injusto, né? Às vezes a pessoa sai daqui do Paraná. Eu, por exemplo, não imaginava, há pouco tempo que a gente está estudando isso, que viu que no Tocantins seria o dobro do que aqui no Paraná. Então a pessoa sai daqui, vai para lá para, né, um esforço maior, porque é um estado que ainda carece de infraestrutura e tal, sacrifica e na hora que vai ter alguma coisa ou de algum imposto, aí vê que além de tudo isso é o dobro do que seria aqui no Paraná. Né? Então, o que vale a pena ressaltar aqui, até porque eu conversei com o Dr. Roberto, é o seguinte: às vezes você morreu, o pai não tinha mais a mãe, sobrou um terreno para você de 1 milhão, né? Mas a sua situação financeira é ruim. E se for 8% imposto, não é? É 80 mil reais. Você não tem, você vai fazer o quê? Até você conseguir vender o terreno. Aliás, o terreno só vai para você, como você disse, né? Como é que você vai fazer? Parece que herança. Mas eu ganhei um pepino na mão. Aí não tem o comprador, porque o comprador quer desembaraçado. Ele não quer saber, porque as pepinas aqui... É difícil. Ou seja, tinha que essa legislação tinha que mudar, né, doutor Roberto? Sem dúvida. Esse tributo tinha que ser rediscutido e em muitos casos não ser cobrado. Mas, enfim, qual é o principal conselho aqui para quem está nessa situação? Qualquer situação de dúvida ou nesse sentido é usar todas as instâncias. Então, contratar um advogado e começar a fazer a defesa já administrativamente. Certo. E depois, ainda que não... É uma coisa, administrativo, necessariamente você não tem que ganhar o administrativo para ir para o judicial. Certo. Né? Você pode ganhar ainda assim, normalmente você ganha o administrativo, você não vai precisar ir. Certo. Mas, ainda que o administrativo não dê aquele respaldo que você espera, cabe a via judicial ainda dentro, respeitando o prazo prescricional, que o advogado vai saber e vai ter todo esse controle. Então é importante, porque, por vezes, se a pessoa não atentar, fala, não, 8% não é confiscatório. Mas tem 8%, depois tem a multa, depois tem correção, depois tem tudo. No final das contas, dependendo do imóvel, se deixar muito tempo, não vai ter o imóvel mais e ainda vai ficar devendo ainda. Né? Vai para leilão e etc. E fica com dívida ainda, infelizmente. Doutor Loriberto, muito obrigado pelas informações, grande abraço. Obrigado, Marcelo, obrigado a todos que nos assistem, boa noite. Obrigado, doutor Leonardo. Obrigado, Marcelo, boa noite, pessoal de casa. Ok, boa noite para todos.